E Belém foi muito importante para a gente, por isso que é a importância de você ter outros negócios, né? E por isso que a gente migrou pós-pandemia para outros negócios. A Belém voltou antes do que as outras cidades, né? E aí foi o que ajudou a gente também no recomeço. O projeto, né? Sim. E é engraçado que a gente fala de stand, vem logo essa ideia física de estrutura. Mas você mexe com emprego direto, você mexe com a questão do turismo, gera um ecossistema de possibilidades, de oportunidades naquele momento dos eventos. Seja um show, seja uma feira, independente da área que for, ele mexe com toda aquela estrutura econômica da região. Uhum. Ali é uma questão que vai além da estrutura propriamente dita física. Dentro desses desafios, Luiz, o que é que o Luiz... Tô cheio de curiosidade, porque o empresário ele passa por muita tribulação, mas quem trabalhou diretamente com eventos, estruturas geralmente voltadas para eventos, teve que correr dobrado do começo dessa década para cá. Qual foi o maior desafio que o Luiz passou, que hoje ele olhando para trás, 28 anos de uma organização, o que é que ele diria para aquele cara que iniciou lá atrás, que pode incentivar quem está nos escutando agora, que está começando a empreender? Foi o que eu te falei, né? Você vê, a gente hoje, né, 28 anos aí de mercado, né, a gente trabalha o Brasil todo, né, filial Rio de Janeiro, né, Belém, e aí cada hora a gente cresce, né? E a gente buscou aí, pós-pandemia, né? Com esse ensinamento mesmo da pandemia, que você não pode ficar em um único nicho, né? Então, a gente procurou abrir outras frentes. Hoje, nós temos empresas ainda que elas não estão consolidadas, porque o negócio, ele demora muito para maturar, né? Então, a gente tem a Nagaura, que é uma distribuidora de produtos orgânicos, que é um movimento muito interessante, né? Hoje em dia, né, essa busca de vida mais saudável, né? E a galera tá vivendo mais e quer viver com qualidade, né? A Paguete é uma indústria, né, de massas artesanais, né, e de molhos, né? A gente tem um projeto lá voltado para o pet, né? A gente tinha um projeto que era, né, de reabilitação de animais, que é a Gato Show. E aí a gente, para poder ajudar esse projeto, aí a gente está criando uma empresa nesse segmento aí do pet, né? Então, cara, cada hora, né, você tem, né, uma ideia diferente, né? Vai criando. Né? Todo dia, cara, você tem percalços, né? Eu digo que o empreendedor, o empresário, ele é um cara solitário, né? Sim, sem dúvida. Porque ele não consegue ter... Durante muito tempo, por exemplo, eu não tive tempo para ficar com a minha família, né? Meu filho tá ali, o Lucas, né? E assim, eu tentei sempre ser um pai o mais presente possível, mas você acaba que não conseguindo, né? Você tem muita coisa para resolver e é sempre dificultoso, né? É pouca gente ajudando e muita gente ali dificultando a coisa, né? A questão até do ambiente, né? Sim. O Brendo, ele falou uma questão aqui, um ponto bem interessante que eu gosto de destrinchar aqui durante os nossos programas. Ele falou em abrir outras frentes. Você que está empreendendo, a gente escutou dos nossos avós, não coloque os ovos numa cesta só. Mas também ele falou sobre processo de maturação. Ele falou que essas novas frentes que abriu ainda não está maturada, né? Ali naquela parábola, ela ainda não chegou no ápice dela. Não está contínuo, ainda está em processo de crescimento. Isso é um convite para quem está empreendendo, porque a galera tem ideia, a galera é criativa, mas isso diferencia quem continua e quem só conta história. Continuar, entender que as coisas não são imediatas. Sim. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Você deve sim buscar outras frentes? Claro que sim, como esse velho chavão, esse ditado popular que eu acabei de trazer, de não colocar os ovos na mesma cesta. Mas não é atirando, não é na guerra atirando ali a teoria da bala perdida. É você estudar, entender, quando você falou que já abriu frentes de questão de alimentos saudáveis, é porque existe uma tendência para isso, existe um cuidado maior para os pets. Então, a gente anota que existe estudo, mas além de haver estudo, além de haver expertise no tocar do empreendedor, é necessário também entender que as empresas precisam de tempo.
Isso é uma grande dificuldade do brasileiro. Ele precisa vender o almoço para comprar a janta. É muito imediatista, né, o brasileiro, né? Tanto é imediatista, isso é fomentado pelos efeitos comparativos, e a gente, de fato, precisa sobreviver. A gente precisa primeiro escapar o dia de hoje, a quarta-feira. Essa é a grande realidade do brasileiro, não adianta a gente mascarar aqui. A gente vive um país de terceiro mundo, de muita desigualdade social. Sim. E aí dentro desse contexto, que foi só uma reflexão em cima do que tu trouxe, eu te pergunto, essa galera que está tentando mudar a realidade, ô Luiz, o que é que ela deve fazer? Ter calma, estudar, perseverar, continuar, repetir hábito, mesmo que o resultado não venha de imediato? Primeiro, né, ô Thiago, a gente tem que entender se essa galera tá realmente tentando mudar a realidade, né? Porque às vezes a gente conta muita história, né? Porque para mudar a sua realidade, cara, primeiro você precisa entender o que você quer, né? Então, nessa minha vida aí, ao longo dos meus 54 anos, né, e eu digo que a minha maior missão é tentar ajudar com que as pessoas encontrem o seu propósito aqui, né, não só como, né, na questão, né, profissional, mas também a questão de vida, né? Então eu digo muito isso, eu estou sempre conversando com pessoas, eu sempre ouço muito e eu sempre tento dar dicas assim para que a pessoa possa se orientar. Então, primeira coisa que a pessoa precisa entender é: eu tô aqui para quê? O que eu quero, tá entendendo? Porque você não pode, cara, querer montar um negócio só para ganhar dinheiro, e um monte de gente só pensa em montar coisas para ganhar dinheiro. Isso. Será que você vai ser feliz? Então, eu acho que primeiro a pessoa precisa entender o que ela quer como pessoa, né? E aí, a partir daí, ela entender o que é essa pessoa, o que é esse Thiago, o que é estudar, esse Luiz, entender, o que faz sentido para ele, né? Isso. E aí pensar um negócio que realmente seja interessante. E, cara, tudo é gestão. Tudo é gestão. Antigamente ainda, o mercado ainda tolerava amador. Hoje, cara, não tolera. Você vê aí que pega empresas aí que tinham mais, antes tinha empresas com 100 anos, 50 anos, não tem mais, cara. Então, as empresas que não mudaram a sua forma de trabalho, que não se readaptaram, todas quebraram. Então, o grande segredo, primeiro, é você entender o que você quer, você enxergar uma boa oportunidade e, antes de fazer, cara, planejar muito bem planejado, entendeu? Aí, se você... E repetir, porque imediatismo não existe. Nada. Você vai ter problemas, você vai... tem gente que pede para não ter problemas, esqueça, né? O empresário, ele tem que pedir sabedoria para conseguir lidar com os problemas. Porque não tem como, cara. É o que eu digo. A pessoa, ela quer ter um negócio próprio e ela não quer ter problemas. Então, não dá, entendeu? Então, essa conta não fecha, né? Não fecha. Então, você tem que estar preparado. Porque também, nem todo mundo, cara, foi feito para ser empresário, para ser empreendedor, entendeu? Para resolver problemas, na realidade. Eu acho que a gente tem que se conhecer, sabe? Entender se você dá conta daquilo, se você realmente vai pagar o preço por aquilo. Porque, às vezes, a pessoa, ela olha a minha vida, por exemplo, aí me vê hoje com um carro legal, né, com uma vida interessante, e aí o cara inveja o que eu tenho, mas não paga o preço. Será que ele tá a fim de fazer o que eu fiz, tá, entendeu? Porque se você pegar a minha história toda, então a história de quem, né, a minha mãe era empregada doméstica e meu pai era pedreiro. Tem gente que tem vergonha de colocar suas origens lá de baixo, e eu tenho orgulho de falar da minha, entendeu? Então, para chegar onde eu cheguei, eu tive que abrir mão de muita coisa, tá entendendo? De ter nem roupa é só de marca. Vontade, né? Então, os meus amigos, né, que da minha época, nem todos estavam interessados em fazer o que eu fiz, né? Então, não é fácil. Interessante que o Luiz fala, e é um convite para reflexão para você que nos ouve ou nos assiste via Instagram ou YouTube, é que realmente, e a gente também bate muito nessa tecla. Se quiser participar com a gente, Breno, fique à vontade. A gente vive a era da exposição, a era do resultado. Me parece que isso é uma percepção mais aguçada do brasileiro. O cara olha o teu resultado, o cara olha o teu dia de hoje. Só que o teu dia de hoje, ele é um reflexo de escolhas, de um propósito que você se comprometeu sem ter a certeza daquele resultado, que abriu mão de coisas. A gente está falando aqui de estrutura, a gente pode até pegar essa analogia. O palco, ele tem um momento, mas o invisível ali por trás, a montagem, o que ninguém está vendo,
as horas trabalhadas, o esforço, a preocupação, por exemplo, num momento de pandemia, abrir mão de estar com a família, de ter uma qualidade de vida de forma mais direta ali no dia, no final de semana. Essas coisas, esses preços invisíveis, a galera nem enxerga e quando enxerga muitas vezes não quer pagar. Por isso que eu concordo com você. Assim, você meio que tem que ser obcecado quando você tem. E assim, a gente precisa também quebrar alguns paradigmas, Breno, porque ser obcecado não é uma concepção ruim. Não é ruim você ser obcecado por um projeto, por um sonho, e você se programar, se planejar para atingir isso. E aí você falava também da questão de empresas que quebram, porque não conseguem se readaptar, não conseguem entender as transformações do mundo. Eu te pergunto, nesse mercado, em que momento ele parou de ser... ele passou a ser experiência, e se hoje ele é muito diferente de quando começou há 28 anos atrás, ainda existia muito amadorismo. Você está falando, eu não entendi, você está falando... O mercado da stand show, né? Esse oferecer mudou, então, desses espaços. Sim. Quando você começou, que você falou de empresas que quebram, né? Quebram ao longo do tempo porque acabam repetindo fórmulas de sucesso que não necessariamente serviram ontem, não necessariamente servem para hoje. Uhum. Existe uma diferença, existia um amadorismo há 28 anos atrás, por exemplo, que já não é aceito mais hoje, já virou mesmo experiência essa proposta que vocês oferecem? Cara, o mercado, assim, quando a gente começou, né, eu vim de São Paulo, né, para cá em 97 para 98, né? Então, na verdade, a gente tinha outras ideias e acabou que por uma coisa do destino aí a gente entrou no segmento de eventos. Antes, aqui você tinha 2 montadoras, né? Então, você andava aí no norte, nordeste, cada lugar ia ter 1 ou 2 montadoras e assim, a forma de trabalho era totalmente diferente, né? Eu digo assim que a gente, né, às vezes eu acho que o pessoal me ouve e pensa assim que o Luiz quer trazer para si a bravata, né? Mas eu considero que a Stand Show foi um grande divisor de águas para esse amadurecimento do mercado em geral, né? Pelo menos eu digo quando fala do Nordeste. A gente antes, cara, o pessoal trabalhava de bermuda, chinelo, então a gente começou com esse conceito de padronização, de ter que trabalhar uniformizado, de ter que usar IPI, né? A gente, porque o meu negócio eu posso falar muito bem, assim, com propriedade, porque eu não herdei de ninguém, né? A Stand Show, eu que fundei ela desde o início. A gente começou lá na base, montando stands de 2x2 em shopping. Então, a maioria dos clientes que a gente tem hoje ainda são clientes desde aquela minha época lá, entendeu? Então, eu comecei a observar, por exemplo, por que os principais clientes de fora não contratavam as empresas do Nordeste, né? Porque a gente sabe que tem esse preconceito, aí não adianta a gente querer se iludir, né? Então, tem essa coisa. E aí a gente começou a olhar o que elas faziam, né, os materiais utilizados. Então você vê que a gente sempre foi pioneiro, né? A gente começou com o projeto digital. Naquela época o projeto era ou maquete ou era um projeto de papel. Então veja a dificuldade, o tempo que você demorava para fazer um projeto, né? E a gente começou isso. A gente que começou a usar, por exemplo, né, as adesivações. A galera usava ou pintava ou usava acrílico para ter estandes coloridos. A gente começou a fazer as adesivações que até tem para hoje. Padronizar, né? Sim. Isso também é fonte de captação de recursos. Para diminuir custo, para aumentar aquele espaço também, né? Uma questão de publicidade. Isso. Não deixa de ser mais um canal, que aí é uma solução criativa. Não deixa de ser uma solução criativa. Agora, Brendo, ele disse que demitiu, foi necessário demitir. E ele falava, Breno, e eu concordo com ele, que você empreender, por muitas vezes você está solitário, e me tem uma dúvida. Ele precisou demitir todo mundo no começo dessa década, em virtude da pandemia, mas acabou já em pouco tempo ampliando. Inclusive tem sede nova do Rio de Janeiro, né, aberta. Tu vê como é uma gangorra empreender, né? Impostos, né? Os impostos para muita coisa, para manter uma empresa. Aqui nós somos o terceiro setor, certo? Nós vivemos da doação do povo.
É o povo que mantém, por exemplo, esse estudo. Você disse assim, olha, se eu chegasse aqui, eu montava esse estudo, porque essa empresa faz isso, né? A gente montou esse estudo todo para a atuação das pessoas. E é difícil pagar energia, pagar colaboradores, pagar os direitos trabalhistas, honrar com pessoas que prestam serviços, os PJs, né? Enfim, é complicado se manter. Todo empresário, para manter uma empresa... Fora a concorrência. Fora a concorrência, né? Então, não sei que a Bom Bolsa não concorre com ninguém. Nós somos uma rádio única. Nós fazemos a diferença há 25 anos. O que a gente faz? Leva a pessoa de Jesus Cristo para milhares e milhares de pessoas pelos meios que temos. O rádio, começamos pelo rádio e a gente está nessa era da internet, abraçando a internet. Mas uma coisa que me chamou a atenção na conversa de vocês dois foi quando o senhor falou agora há pouco sobre o modo como as pessoas trabalhavam, né? De perguntas, sem EPI, tal. Aí me veio a curiosidade, como é para o senhor, enquanto empresário, o diálogo com o seu quadro de colaboradores? Porque, lidar com gente não é fácil. Porque cada um pensa de um jeito, cada um quer de um jeito. Como é que o senhor conversa com a sua equipe? O senhor consegue ter diálogo com eles diariamente, quinzenalmente? Eu falo de um modo geral. O senhor visita lá na hora, conversa, pergunta como é que as pessoas estão. Porque esse lado humano tem que ter, né? Sim. Na realidade foi assim, um dos grandes motivadores, né, para que eu entrasse no empreendedorismo é porque eu sempre olhei esse lado do dono da empresa, né, do cara que tem o poder, né, ele é muito frio, né, na realidade o ser humano é tratado como um número, né, então enquanto ele está produzindo, enquanto ele está dando resultado, né, e o Thiago até falou dessa coisa de resultado, eu acho que o resultado é importante, né, você não consegue manter um cara na tua empresa se ele não estiver entregando resultado, né? Mas você pode ser um cara mais humano, né? Então, se uma pessoa não está entregando resultado, você pode chegar perto, você pode conversar, tentar entender primeiro por que ele não está entregando aquele resultado antes de demitir, entendeu? Então, isso que me moveu, né? Porque eu, lá atrás, quando eu trabalhava para as outras empresas, eu sempre prometi para mim mesmo que um dia eu ia abrir um negócio e que eu ia ser mais humano, né? Então, nesse histórico nosso aí de crescimento, eu sempre estava junto dos caras, entendeu? Então, hoje eu não consigo mais, né? A gente, né, acabou que a empresa cresceu muito, é muita gente, então eu digo que antigamente eu sabia o nome da esposa, né, o nome dos filhos todos, né, eu conversava com todo mundo. Então, as mulheres, eles me ligavam para mim, Luiz, tá acontecendo um problema com tal pessoa, tal, entendeu? Então eu conhecia todo mundo muito de perto. Então a gente se preocupava com a questão da grana, entendeu? Então, às vezes teve uma época que a gente trouxe o sistema para banco, aí o cara chegava lá, achava que ganhava 2 mil, aí tinha 3 mil, ele sacava 3 mil, não entendia o negócio dos R$1.000 que era... Então, cara, a gente tinha um cuidado enorme, né? Era uma coisa muito pessoal. Eu tentei sempre manter essa proximidade com eles. Hoje eu não consigo ter mais essa proximidade como eu tinha, porque a gente viajava junto, né? Aí, quando eu só tinha stand show, então eu que vendia, né? Eu que levava o pessoal para trabalhar, eu viajava com eles, comia no mesmo lugar com eles, se hospedava nos lugares com eles. Então a gente era uma família, entendeu? Então esse conceito de família a gente ainda mantém lá, né? A gente é muito forte com os nossos valores, então os mesmos valores da Stand Show é o que eu tento manter nas empresas do grupo, né? E as pessoas lá, elas são levadas a sério e as pessoas, elas têm prioridade. A gente olha muito para a pessoa antes de qualquer outra coisa, entendeu? Ô Luiz, Brenda e amigos que nos ouvem, complementando essa pergunta que você fez, pasme, empresas quebram porque crescem demais em alguns momentos. A gente acha só que a empresa ela quebra porque não vende. Toda empresa, independente do segmento que ela está atuando, ela trabalha com vendas, seja através de produtos ou serviços. E a gente tem alguns números de empresas que quebram porque crescem de forma desorganizada e às vezes rápida. Né? E aí quando você fala que hoje não consegue ter esse contato direto, mas existe enraizado uma cultura, uma ideia, um conceito, um conjunto, elementos de valores que fazem com que aquela cultura da empresa, no caso a Stand Show, ela seja viva, embora não seja mais
de forma 100%, assim, literalmente ao lado, até porque a estrutura, os colaboradores vão aumentando. Sim. Hoje você já tem espaço na Praça de Belém, já tá no Rio de Janeiro, está muito consolidado na Praça de Fortaleza, você não consegue estar em todos os locais. Mas empresas crescem, e essa era uma das perguntas também que eu ia te fazer, quando empresas crescem de forma rápida e desordenada, elas quebram também. Primeiro, porque você não consegue manter o principal, a questão da cultura organizacional. Sim. Que é naquele começo, a gente vai lapidando, a gente vai trabalhando aquele colaborador, a gente vai ensinando a forma com que a gente quer trabalhar, o cuidado, né, de todo. Por mais que seja uma estrutura, como você falou, 2x2, mas existe todo um cuidado naquele trabalho. Quando as empresas crescem, às vezes você não tem o controle e não tem a cultura, não tem uma estrutura solidificada, e as empresas, pasmem, acabam quebrando, mesmo até pegando grandes contratos. Sim. Ou seja, em síntese, empreender é de fato um grande malabarismo. É bastante complicado, né? Tem um valor da gente, né? Que todo o planejamento estratégico da gente, eu bato muito nele, e esse ano a gente até mudou, né? Antigamente a gente tinha atenção nos detalhes, né? E aí esse ano trouxeram uma ideia do paixão por detalhes, e aí a gente gostou muito, acho que faz mais sentido. E é isso, né, Thiago? Eu acho que, cara, tudo tá nos detalhes, né? Então, você, né, não pode simplesmente olhar para um resultado e não ir além dele para entender o que aquele resultado está refletindo a partir de onde, né? Então, por mais que, né, a gente vá sendo criado esse distanciamento, né? Mas hoje eu ainda, tipo, eu almoço na empresa, entendeu? Então, a mesma comida que eles comem é a que eu como, né? Todo mundo tem acesso a mim, entendeu? A única regra que eu criei é que tem que marcar horário, né? Porque senão fica complicado. Senão tá todo mundo lá batendo na porta, né? Mas todo mundo tem acesso lá na empresa, todo mundo tem direito a se expressar, a colocar o que ele pensa, ele vai ser ouvido, né? Embora nem sempre a gente consiga atender as necessidades de todos, porque às vezes também o cara acha que a empresa tem que resolver todas as questões dele, né? Não é essa a questão, mas lá com certeza ele será ouvido. Ser ouvido, você fazer a pessoa ser escutada já é um grande diferencial. E nem sempre a gente também precisa quebrar esse paradigma, o Breno, que ajuda nem sempre é dinheiro, tá? Sim. Nem sempre é dinheiro. Um conselho muitas vezes é mais valioso. Eu sempre assunto aqui no Ceará sobre o seu Donizete, a história dele são 28 anos de história, né? Não é qualquer um não, 28 anos de caminhada. É meio mundo de tempo. Uma pergunta, o Lucas é o mais novo, mais velho dos filhos, só tem ele, como é que é? O Lucas, ele é o primogênito, né? São 3 filhos, né? O Lucas tem 25, aí tem a Isabelle de 23 e a Sarinha aí com 13, né? E aí ele isso hoje? Com mais de 20 mil projetos. Eu ia perguntar, Thiago, justamente sobre isso, como é que está sendo a sua formação para ele, para tocar em frente esse seu sonho, esse seu desejo, esse projeto que é Stand Show? Cara, eu acho que é muito importante você trazer, porque se você pegar, por exemplo, né, as gerações, né, aquela história, né, do vô rico, milionário, pai pobre, milionário, filho pobre, né? Porque o que acontece? Se você não traz, cara, eles para entenderem a realidade do negócio, eles nunca vão dar valor, entendeu? Então, desde pequeno, o Lucas sempre andou comigo, né? Hoje ele já tá lá né, ele tá inserido, né, como eu já tenho vários negócios, eu tô mais como um conselho, né? Então a ideia é a gente fazer essa transição. Cada empresa né, tem uma pessoa que fica à frente, e o Lucas ele vai assumir essa questão da Stand Show, né? Hoje ele já é o diretor de executivo da Stand Show, então ele já participa ali. Eu sempre trouxe ele para perto de mim, desde moleque, né? Eu levava ele para as minhas reuniões, ele ia, já sabia, marcava pavilhão comigo e tal. Então aí já tem o DNA aí dos eventos. Muito bem. Família de pai para filho e para a futura geração que virá também, né? Sim. Quantos empregos diretos vocês conseguem hoje? Porque assim, a gente
que tem a sensação do que enxerga. A gente falava de resultado aqui, né? Sim. Mas envolve parte de design, envolve montador, eletricista, logística, os indiretos como hotelaria, toda a movimentação econômica da região. Então, hoje a Stand Show emprega de forma direta quantos colaboradores? Cara, assim, hoje a gente tem na média de uns 200 colaboradores, mas porque o segmento de eventos, como ele é muito sazonal, e você também não tem, ele é diferente de uma indústria, entendeu? A indústria você tem ali a sua capacidade mensal e você produz sempre aquilo, então fica mais fácil. A gente não, né? Você pega, por exemplo, né, janeiro, fevereiro, março, você tem poucos eventos. Aí abril começa, né? Aí o segundo semestre, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, você tem 60% aí dos eventos, tudo nesses 4 meses, né? Então, por conta de ter essa oscilação muito grande, essas demandas, e também por a gente montar no Brasil todo, né? Então, se eu vou montar, por exemplo, em São Paulo, eu tenho uma estratégia, né? Então, eu levo só uma equipe base, né? Então, a gente emprega muitas pessoas, mas indiretamente, né? Então, também. Até pela sazonalidade dos eventos. Né? Sim, sim. O Sugando o Conhecimento, vixe, nosso horário já chegou, já estouramos. Para quem está nos ouvindo agora, que está empreendendo, o Luiz com 28 anos, ele não tem 28 anos, é só Stand Show, ele tem mais tempo de estrada aí no mercado, não deu tempo da gente bater esse papo, fica o convite para um outro momento, mas para quem está empreendendo agora, o que é que o Luiz, empreendedor com uma trajetória de 28 anos, no mercado competitivo, no mercado que literalmente parou no começo dessa década, traria de dica para essa galera que está nos escutando começar agora para não errar? Cara, eu acho que é assim, primeiro eu acho que você tem que acreditar nos seus sonhos, né? Eu acho que normalmente a gente encontra poucas pessoas, né, que falam coisas bacanas e que incentivam a gente. Eu acho que você tem que se fazer de surdo, né, acreditar em você. A gente, principalmente nós brasileiros, né, sempre a gente cresce num ambiente onde a gente não é bom o suficiente, ou todos os outros são melhores que a gente, eu não... Principalmente a gente no Nordeste, né? Tem essa síndrome vira-lata. Pois é, principalmente no Nordeste, né? Então tem todo esse preconceito, e eu acho que você não deve ficar olhando para isso. Eu sou uma prova viva de que é possível você romper, né, com a corrida dos ratos. Infelizmente é uma tendência, né? Então, se você nasce realmente numa família pobre, você vai ter muito mais dificuldade. Não adianta você querer se iludir e achar que isso não existe, porque isso existe, né? Essa diferença tá aí. Agora, o que você tem que fazer é trabalhar mais, se esforçar mais, né? Vocês têm que acreditar primeiro, antes de qualquer pessoa, e arregaçar as mangas. Exatamente. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, nosso tempo estourou, mas aprofundando esse assunto, em que momento você fez a transição de mudanças de ambientes? Porque o empreendedor, pegando o gancho no que você falou, ele é de fato solitário. Ele precisa tomar decisões racionais. Muitas vezes a gente quer ser emocional. Você falou que queria criar uma empresa mais humana, mas em algum momento precisou ser racional, como, por exemplo, desligar a equipe durante o processo de pandemia. Depois não, depois voltou, expandiu, tá lá é um orgulho estar no Rio de Janeiro. Mas em que momento pessoas desse ciclo que você rompeu, que você falou durante o programa, que vem dos seus pais com profissões humildes, em que momento você sentiu que romper o ciclo também ia favorecer você na sua concepção, na sua mudança de mentalidade e, consequentemente, de vida? Assim, a gente tem que ter, cara, você tem que estar sempre ligado no que está rolando, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca tive, eu não fui formado, isso que quando você vem, o Lucas tem muito mais possibilidade, né? Então, ele estudou em bons colégios, ele teve toda uma preparação. Eu não, a minha preparação foi eu mesmo, entendeu? Então, eu vinha de uma estrutura que era para não dar certo, né? Então, na corrida dos ratos é isso. O sistema, ele mantém os ricos cada vez mais ricos e os pobres dentro daquela bolha, né? Então, para você romper isso, você tem que gastar muita energia e é um esforço muito grande. Porém, chega um momento
que aquela mesma força e aquelas qualidades que te trouxeram até aquele lugar, elas precisam ser redesenhadas, você precisa, né, se modificar, você precisa trazer conhecimentos novos, né? Então, quando eu cheguei até um determinado momento, era o quê? Era eu lá todo dia, então eu era o cara que vendia, que entregava o stand, que fazia tudo, e por ser muito perfeccionista, não havia falhas, né? Então, tudo dava certo. Depois você vai crescendo, você vai tendo que trazer processos, você tem que formar pessoas, você precisa demitir pessoas, entendeu? Então, durante esse meu processo, você vai falar assim, foi a sua maior dificuldade? Demitir pessoas. Se adaptar a isso. Demitir pessoas, para mim, é a pior coisa que tem, entendeu? Porque eu entro no lado emocional. E o empresário não pode ser emocional. Não pode. Tem pessoas que precisam sair para que entre outras, entendeu? Para que mude a mentalidade, para que a empresa cresça. Olha, eu já quero, ao vivo, tá? A gente geralmente não repete, mas já deixo o convite para um outro momento, porque tem muito bate-papo para a gente falar sobre a história. Por que a gente fala sobre história, Brendo? Porque são as histórias que inspiram as pessoas, não são as marcas. São pessoas que inspiram pessoas. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória do Luiz? É @Luiz com Z, Donizete. O Donizete, o último é com Y. É com Y. @Luiz Donizete. Luiz com Z e Donizete com Y. Cara, infelizmente nosso tempo encerrou, mas fica o convite para um próximo momento para a gente sugar. Eu quero montar um programa para a gente falar sobre essa mudança de ambiente. Ambiente físico e ambiente mental. Sim. A gente precisa quebrar essa cadeia, e ele quebrou vários paradigmas, viu, Breno? Muitos. Essas fórmulas mágicas de internet, de sucesso, de posicionamento, isso é vencido como no trabalho. Não tinha erro. Por quê? Porque ele era perfeccionista, porque ele estava lá em cima, porque ele estava montando lá no início. Sucesso é isso. Até os nossos avós, a fórmula de sucesso era o trabalho. Hoje em dia, cuidado com essas fórmulas mágicas na internet. Se conecte, compre um almoço aí de R$5.000, né, participe. Isso aí não muda a realidade de ninguém, não. É essa história real que a gente quer trazer aqui para a FM Dom Bosco. Donizete, queria te agradecer. Cara, eu que agradeço, foi um prazer imenso, né? E eu acho que tem muita gente séria em todos os lugares, né? Mas realmente eu concordo muito com você. Não adianta a gente ficar tendo essas historinhas aí, porque nem todas elas são verdadeiras, né? Então é muito fácil falar, agora você fazer é outro papo. Esse é o Inova Ceará, voltamos quarta-feira que vem, se Deus nos permitir. Muito bem, 4 da tarde.